vai me ajudando. Deu? Tá ótimo assim. Tudo Tá bem, minha bom. Então, querida? tudo, Vera. E você? Então, eu acabei de falar, né, que eu tô aqui com Ah, torcicolo, ó, que eu tô tomando ah, remédio. Porque, meu Valéria, eu Deus. fico falando para todo mundo não se preocupar, né, para não esquentar a Ah, cabeça, mas eu vou lá eu e faço tudo o que eu falo para não fazer, eu faço. Aí, é assim menina mesmo. do céu, acordei hoje pela manhã que eu tava assim, ó, eu não conseguia me movimentar, mas já tô me medicando, já tá tudo bem. Tá Aham, tudo... vai esquentando o corpo, vai soltando, né? Isso, vai soltando. É Minha verdade. querida, agradecer a tua presença aqui e eu quero pedir assim, que você se apresente, que você conte um pouco da tua história, né? Como foi quando você começou, que tipo de fumante que Sim. você era, que medos que você tinha. Eu sempre brinco aqui, Val, que a gente conta as pingas que toma e os tombos que leva, né? A gente tem que contar a Sim. parte difícil também, né? Porque É, não adianta ficar querendo iludir as pessoas de que não é trabalhoso, de que não tem que fazer nada, né? O milagre, ele é. não deixa de ser um milagre, mesmo você tendo que se esforçar e trabalhar. Então, imagine assim, que tem uma Valéria lá do outro lado, te ouvindo, e o que que você gostaria de falar para ela? É isso. Tá, Não tem tá bom. restrição de tempo, viu? Manda a brasa que não tem Tá bom. tempo contado. É, porque são muitos anos fumando, né? Então é bastante tempo para contar, né? Muita história. É. Então, eu me chamo Valéria, comecei a fumar com 12 anos. Meu pai era fumante, a minha mãe já fez ali do lado. Acho que ela não sabia que com 12 anos eu já fumava, né? Aí era na brincadeira, mas fumava na escola. E meu pai tinha um bar, eu já levava cigarro do bar para a escola. Fumava um cigarro no banheiro da escola. Não tinha Covid, cada um dava uma fumadinha, e era aquela equipe de criançada fumando, Com né? 12 anos. Com 12 anos. E eu acendi cigarro pro meu pai também. E meu pai faleceu com 51 anos, infartado, por conta do cigarro. Foi fazer uma cirurgia e morreu. Aí eu tinha já 17. E já tinha consciência que era por causa do cigarro, por causa de tudo, né? E vamos em frente. Aí, com 18, me casei. Aí pronto, aí minha mãe já não tinha mais problema de saber que eu fumava. Aí meu marido também fumava e eu fumava, sem parar. Fiquei grávida, fumava 3 por dia. Mas desde sempre, Vera, eu tive a consciência que não estava certo, que eu não devia de fumar. Aí eu colocava todos os empecilhos que você fala, que você fez, que a gente faz, eu também fazia, eu também faço. Agora não, todo, né? Mas eu fazia. A fulana largou da chupeta, mas a chupeta não tem nicotina, por isso que ela consegue largar. Eu não consigo por causa da nicotina, entendeu? E aí eu ia. Aí de vez em quando eu lembro uma vez que eu falei pra minha avó, vó, acho que eu vou parar de fumar. Aí ela falou assim, bobagem, filha, isso não faz mal pra você, largue não, né? Porque antigamente não tinha problema, pra ela não tinha problema nenhum. Então eu fumei uma vida inteira querendo largar de fumar. E idolatrando o cigarro. Idolatrando. Era o cigarrinho, entendeu? Aquele medo que ele faltasse. Uma vez, velho, eu fui num cardiologista. Eu não queria ir porque eu sabia que eu não devia fumar e fazer o que no cardiologista, né? Aí quando ele perguntou, naquela ficha de pergunta que ele faz, né? Quando ele falou, você fuma? Primeiro eu chorei, depois eu respondi. Correu lágrimas dos meus olhos. Depois eu respondi, fumo. Entendeu? Então o cigarro era uma coisa muito intensa na minha vida. Eu não recebia uma visita que eu não fosse direto fumar. Se a visita fumasse, ela ia comigo. Fumar comigo, já vamos fumar um cigarro. Se não fumasse, vamos conversar fumando. Entendeu? Tem uma cunhada que ela ri que eu falava para ela, vamos fumar comigo? Ela não fuma. E ela ia fumar comigo no corredor. Entendeu? Então, o cigarro me pontuava em tudo. Quando eu reparei, eu fumava meia-noite e 6 da manhã. Porque meu marido acorda às 6, eu acordava com ele, levantava, tomava o cafezinho que ele já tinha feito e já fumava o primeiro cigarro. E voltava para dormir mais um pouco.
Uhum. Então era uma briga constante comigo mesma, por fumar. Aí um dia eu pensava assim, se o médico falar que eu não vou dar conta mais da vida fumando, eu paro. Aí quando foi em 2019, eu fui no médico. E ele falou para mim que eu parasse, que já tinha fumado bastante, fiz o exame de sopro, que não estava bom, que eu podia ir para o respirador. Falei, mentira do médico, não é possível, isso não é verdade. Aí fiquei com aquela coisa, tem que parar, tem que parar, tem que parar. Aí eu seguia, fazia. Como é que fala aquilo que a gente quase que dorme? Agora eu não vou lembrar a palavra, pensei o dia todo para não esquecer. Hipnose? Hipnose. Ficava lá relaxada, tudo. Acabava aquilo, eu corria fumar um cigarro. Eu falava, não adianta, não adianta. Daí eu fumava um cigarro rezando e pedindo a Deus que eu não quisesse mais. Então eu largava de fumar toda noite e iniciava toda manhã. Todo banho, eu falava assim, meu Deus, mais um dia que eu passei fumando. E assim foi indo. Aí quando esse médico falou que eu ia para o respirador, que eu não acreditei, eu falei para ele assim, doutor, eu queria que o médico falasse para mim que ou você para de fumar ou você morre. Aí ele falou para mim assim, é isso que eu estou te falando com outras palavras. Oh. Aí eu falei, aí tá, é conversa dele. Mas aí eu sabia que eu tinha que parar. Aí passaram 3 meses. Uma tarde, acabou meu cigarro e eu fui descansar um pouquinho. Deitei um pouquinho. E fui mexer no celular e vi você. E ouvi uma palestra sua. E pensei assim, acabou a palestra, eu pensei assim, ué, parece que eu deitei fumante e vou levantar ex-fumante. E assim foi, Vera. Eu levantei, não quis ir comprar cigarro. O dia amanheceu, eu não quis cigarro. E foi passando 10 dias, 15 dias. Aí eu falei assim, a nicotina não é que toma conta da vida da gente nada. Só que com 15 dias, 16, 17, não sei, eu queria um. O que eu fui aprender depois com você, que é esse um. A sabotagem. Aí eu queria um, porque eu já fumei tanto tempo, o que tem eu fumar um? Aí eu fumei um com 15 ou 20 dias, depois eu quis mais um, depois eu quis mais um. E assim eu fui 4 meses. Depois um dia eu até falei com você, falei, Vera, tô fumando escondido. Você falou, para tudo e recomeça. E aí foi, aí assim eu fiz. Parei, aí eu fumava e pensava que dia que eu vou conseguir falar chega. Que dia? Meu marido, velho, ele fala assim, eu não vou fumar mais. Ele fumava. No dia do Natal eu não vou fumar mais. E no dia do Natal ele não fuma. Eu tenho medo de ele falar que vai largar de mim, porque se ele falar que ele vai largar mesmo. Porque ele falou e pronto. Entendeu? E, e então eu pensava, por que eu não consigo? E eu não conseguia mesmo. Na minha cabeça, jamais eu ia conseguir. Mas aí, como eu larguei dessa vez, com uma vez que eu ouvi você, e eu vi que a nicotina não fazia falta, era aquela sabotagem, é aquela coisa, por que que, entendeu? Porque se eu parei, como você fala, se eu parei esse tempo todo, no sol, eu paro de novo. Eu aprendi a parar. Eu não aprendi a largar do cigarro, eu aprendi a parar e fumar o que eu quero. Minha Uhum. voz não é boa, nunca foi, tá melhor já, né? Só que agora eu estou Uhum. me sabotando, o que eu quero falar para as pessoas, eu estou me sabotando de um outro jeito. O dia que completa 5 meses que eu parei de fumar, eu falo, estou indo para o sexto mês. Entendeu? Eu não vou, não estou. É com 5, já vou para o 6, eu já vou aumentando, porque aí para mim é bom. Entendeu? Eu me Entendi. sinto melhor. Eu comecei a fumar, da outra vez que foi com você, com uma live, foi dia. Foi em janeiro. Fiquei janeiro, fevereiro, março e abril. Maio eu voltei a fumar. Eu fiquei 4 meses, fumando cada Uhum. 20 dias um. Entendeu?
pensava, tá bom, porque olha o quanto que eu economizei de não fumar, entendeu? Aham. Ainda não tinha visto com os olhos que eu vejo hoje, né? Agora, falar, é facinho? Não tem vontade? Tem, mas tem que saber que tá muito melhor. Porque quando eu estava fumando a segunda vez, eu brigava comigo mesma o dia todo por fumar e fumava. Então vamos brigar sem fumar. Se vai ter uma luta com a gente mesmo, que seja sem o prejuízo do cigarro, né? E Excelente. aí passei o dia, que dia que eu vou parar? Aí dói demais. Aí dói demais. Você tem que marcar o dia, sabe? Falar, sexta-feira eu não vou fumar mais. Aí eu quero fumar uma carteira por hora. Aí eu fico desesperada, porque vai acabar aquilo, porque vai acabar. Aí dessa vez agora, eu fiquei meio resfriada, não estava muito boa, e fui comprar cigarro, perto da minha casa. E não tinha. Aí eu tinha que ir na padaria. Falei, se eu não tô com força nem para ir na padaria comprar um cigarro, porque eu quero ele. Então, de agora em diante, eu não vou fumar mais. Aí cheguei aqui e falei para minha mãe, falei, eu não vou buscar cigarro mais, porque eu não consigo ir na padaria. E preciso de largar mesmo, vai ser hoje. E assim foi, graças a você, graças a Deus, as orações. Vera, eu estava tão desesperada para largar, que um dia eu estava na rua aqui na minha cidade, eu sou de São José dos Campos. Eu Hum. estava na rua e tinha um pessoal fazendo oração. E eu passei, a moça falou assim: você quer que eu faça oração para você? Falei, quero, né? Não vou rejeitar a oração, né? Aí ela falou assim: o que você quer pedir? Falei, eu quero pedir para eu largar de fumar. Entendeu? Então, falar que é fácil, que é falar, vou largar e largar, não é. Não é, infelizmente não é. Mas que consegue, consegue. Porque se eu conseguir, né? Sem dúvida. 45 anos. É muita coisa, né, Vera? É muita coisa. Eu não conseguia dormir sem um cigarro em casa. Nossa. Não tinha. E eu tenho 4 netos, todo mundo pede para parar. Né? Hoje, infelizmente, meus filhos fumam. Né? Eu Ah, estou puxa trabalhando vida. ele. Estou trabalhando. Eu vou pedir para minha filha falar com você. Ela ficou 3 meses sem fumar comigo Uhum, e voltou. Então, que você acabou de falar hoje, né? Que é uma pessoa que ainda não conseguiu parar. uhum. Vou falar para ela entrar e aí vocês conversam. Para ver se ela fala o Então, quê. Valéria, é muito importante porque esse canal, o meu trabalho, né, no geral, o objetivo Sim. é encontrar solução. Mas para a gente encontrar a solução, a gente tem que entender o que, que não está dando certo. Qual é o tipo de É. pensamento, quais são os medos. A questão não é criticar nem nada disso, você sabe disso. Aham. A questão é ouvir, entender e falar assim: ah, olha, a pessoa, ela, ou ela não para de fumar, ou ela volta a fumar por conta disso, disso, disso. E a gente pensar e achar uma solução para aquilo. Por quê? É muito legal falar com pessoas que já pararam de fumar. É maravilhoso. Mas, e as pessoas que estão, que ainda não? Então, Então, pois ó, é. se tua filha topar, né, de vir aqui Aham. bater um papo com a gente, é tudo muito simples, né, querida? É tudo muito, Aham. muito simples aqui. Então, se ela topar, eu vou ficar muito É, grata. vou falar com ela. Aham. Porque ela ficou 3 meses comigo, sabe? Aí depois de 3 meses voltou. E isso, Vera, que você fala de saber o porquê, onde peca e volta, eu aprendi. Foi num cigarro. O meu foi num cigarro, né? Aquele um É, que eu queria, que foi. É. Então eu aprendi que eu não posso pegar. Hoje na minha casa tem cigarro. E eu passo ele para lá, passo ele para cá e não pego, não acendo. Não quero. Ele está ali, mas eu não quero. Eu sei que eu não posso com ele. Se eu fumar um, eu lembro da boca do estômago que vai querer um monte, do bocão que vai querer mais. exatamente. Entendeu? Então, eu tenho muito a agradecer a você, que das suas falas todas eu sempre estou lembrando de cada detalhe, de cada.
e sei que, Primeiramente a Deus, né? e ela é um canal, né? E você, minha mãe está falando aqui, primeiramente a Deus, e você é o canal dele, Ah, que né? linda. Que está para ajudar, né? Que E eu idade acho tem que tua mãe? Que idade tem foi tua mãe? 83. Ah, que legal. 83. É, Um beijo para ela. Fala que a gente está mandando um beijo para ela. obrigada. Ela está ouvindo. Ah, que Outro bom. para você. Valéria, fala assim para mim. Quanto tempo você está sem fumar? 6 meses, né? 6 meses. Vai indo para Então, 6 meses, é. que lindo. Ah, é, Sem já vai para nenhum, é a 6 meses. primeira vez. Oi? Sem nenhum é a primeira vez. Primeira vez. Isso mesmo. É. Sem A gente nenhum tem cigarro. que entender que fumar um cigarro, ele nunca vai ser inofensivo. Ele sempre vai ser uma ruína, né? Uhum. Muito, sempre vai ser uma ruína. Eu quero te pedir, Valéria, assim, ó, imagine que tem uma pessoa nos ouvindo agora que Hum. era você antes de parar de fumar. Imagine que você vai falar uma coisa para a Valéria antes dela ter parado de fumar. Ela ainda está com aqueles medos, com aquela insegurança. Eu sei que parece que é um monstro gigantesco, né? Imagine que Uhum. você está passando uma mensagem para você mesma antes de parar de fumar. O que Uhum. você falaria? Tá. Eu falo que a gente pensa o que não vai acontecer. Pensa uma coisa, pensa outra, e não vai acontecer. Então, acho que a gente deve esperar para ver. Ver à vontade, vai fazer qualquer coisa, do jeito que você sempre fala. E não ficar pensando no que não aconteceu ainda. Para cada um acontece de um jeito, você espera uma coisa muito grande, acaba que não é, acaba que não acontece assim. Vem e passa, né? Que eu falei, falar que não vem à vontade não é verdade. Uhum. Você lembra, porque você também não perde a memória porque para de fumar, certo? Então você está Exatamente. lembrando, né? Está lembrando dele. Mas a vontade vem e passa. Eu comi mais um pouco, engordei, porque eu estava muito magra. Eu tenho 1,70 m, eu não tinha nem 60 quilos. Então eu engordei um pouco. Agora estou com o rosto inchado, porque fiz um procedimento no olho, estou com o rosto inchadinho. Mas engordei bem. Mas também tô de boa, sem problema. Um problema está resolvido. Depois a gordurinha a gente vê, certo? E eu acho isso, cada um tem que esperar o que vier para você e ir resolvendo, porque demais nada é. Nada. Porque eu não esperava isso de mim, Vera. Eu não esperava que eu conseguisse largar. Que Não esperava. lindo. Já tinha até dado mais ou menos para morrer, sabe? Acho que até tanto tempo eu aguento. Agora acho que eu vou viver mais um pouco. E vai viver bem, né? Vai viver Então, bem. é muito diferente. É muito diferente. Rapidamente você percebe. Você percebe na pele, muito rápido. Na minha voz, né? Que prejudicou muito, porque eu já sou rouca. Então prejudicou muito minha voz. Já melhorou um pouco, né? E 6 meses é muito pouco tempo, né, Vera? Contando 45 anos, 6 meses É, não são nada, né? é, Então a pessoa pensa que vai passar por uma coisa muito difícil e não é. Acaba sendo. Porque o sofrimento do dia, as pelejas do dia, compensa a noite. A hora que você termina o dia e você não fumou, é uma alegria. Então o que você passou de ruim de dia, de noite você recebe de bom. Você entende o que eu quero bem dizer? isso. Bem isso. Não é? Então, se você teve uma tristeza durante o dia, de noite você tem uma alegria. Venceu mais um dia. Porque Eu é estou aquela achando muito bom. coisa, né, Valéria? Você fuma um cigarro, você tem um prazer momentâneo, instantâneo. Mas se você não E o fumar, você vai ter um arrependimento. prazer maior mais tarde, né? Isso. Então, É, você não abre mão daquele prêmio grande por um prazer pequenininho. isso. Essa é o Eu, raciocínio. quando eu fiz o curso de enfermagem,
Um professor falou que a gente fuma os primeiros meses, a gente fuma por querer, por prazer. Dali, de uns meses para frente, é por obrigação. Porque daí o corpo quer o cigarro. Nem que você não queira, o corpo quer. Aí você tem que fumar. Porque daí você não quer sofrer. Eu vi as pessoas fumando, velho, eu tinha inveja. Hoje eu tenho dó. Entendeu? Mudou, virou a chave. Levou muitos anos, mas você virou, danada. Entendeu? Agora acho que virou. Né? Porque eu sabia ter dó de mim, por quê? Se eu estava me matando. E eu tinha dó, querendo fumar e não podia, coitadinha. Não é uma judiação? Isso, né? Viu? Me Né? diga uma coisa. Você parou de fumar É. faz 6 meses. E você continua se nutrindo? Continua... Porque eu te vejo aqui nas lives, você continua consumindo conteúdo? Continua tendo disposição para ouvir vídeo e tudo? Como é Sim, que é? Porque, sim, viu? Eu estou sim, eu ouço você o perguntando, tempo Valéria, todo. porque tem gente que parece que enjoa e some. E depois, quando Hum, volta, volta porque recaiu, entendeu? E eu falo para aham, as pessoas, gente, é o mínimo. É o mínimo, é você ficar ouvindo uma live, você ouvir uma reunião, não precisa ser minha. Ou seja, de qualquer pessoa, qualquer coisa que te fortaleça, não é verdade? aham. É, eu fico sempre junto de você, sempre. Tem uma live eu tô vendo, ou então vou vendo repetida, e falo muito de você, e vou lembrando das coisas que você diz, e bebendo muita água, entendeu? Ontem, hoje mesmo, eu falei pro meu marido, mas já faz 6 meses e ainda tem vontade. Aí ele fala, vai passando, vai passando, vai passando. Cada dia vai ficando mais longe, né? Porque claro que ele queria que eu largasse, né? Mas não brigava, não amolava. Então, tem dias que a gente ainda acha que tá. Nossa, 6 meses já? Ainda tenho vontade, ainda quero? Claro, né? Mas daí a gente sabe. Mas vai É, diminuindo muito, né, Vera? Vai é. diminuindo muito. E o que eu queria falar para as pessoas que estão ouvindo é que depois, foram 45 anos fumando, agora 6 meses sem fumar. Então, gente, na verdade, a gente tem muita lembrança. Fica uma mistura entre lembrança, saudade, vontade, é uma mistura. E É. só que é importante entender que isso não é sofrimento. Isso não significa sofrimento. Quando a gente tem uma Uhum, lembrança de uma coisa que aconteceu no passado, por mais que seja uma lembrança difícil e tal, isso não significa necessariamente sofrimento. É muito possível de você organizar a sua mente para quando você lembra uma coisa do passado, você comemorar, falar, ai, que bom que eu resolvi esse problema. Olha que legal que eu resolvi esse problema. Eu sempre falo isso, gente, porque isso é uma saída simples e inteligente para você lidar. Agora, se quando você lembra, você cai no sofrimento, ai meu Deus, ai porque minha vida, ai porque eu quero fumar e não posso, aí fica muito difícil. Então, é muito, é. você que classifica essa lembrança como uma lembrança, algo que Uhum, você lembra do cigarro da mesma coisa, da mesma forma que lembra de uma série de outras coisas na tua vida. é. Então, não classifique a lembrança como sofrimento. Classifique como uma coisa normal, né? Uhum. É isso que está acontecendo comigo. O pessoal vem, fuma no mesmo lugar, eu consigo ficar junto, porque ainda não acho ruim o cheiro, não. Claro. Entendeu? O cheiro do cigarro eu gosto. Da pessoa cheirando cigarro, não. Mas do cigarro eu gosto. E brigava com qualquer um por conta do cigarro, velho. Se alguém falasse alguma coisa do meu cigarro, para mim, ó, tanto fazia, não servia mais. Porque o cigarro era Sim, importantíssimo, é entendeu? bem assim. Um dia eu entrei, um dia eu estava fumando no ponto de ônibus, porque também não tinha onde fumar. Eu comprava, era meu, eu fumava onde eu queria. Entrei no ônibus, a moça tapou o nariz. Entrei dentro do ônibus, a moça tapou o nariz. Nem liguei. Problema dela, não era meu. Entendeu? Agora, hoje eu vejo quanto incomoda, o quanto não é legal. Mas quando é você, aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? É, Mas é mas importante agora. isso, Valéria. Cada um tem o seu jeito
próprio, né? Não existe um padrão para vencer o vício. Existe um jeito para a gente organizar a nossa cabeça, mas uma coisa que eu falo, Valéria, sempre é assim, ó, quando você vai começar uma empreitada, quando você vai começar a parar de fumar ou qualquer outra coisa, você nunca começa de mãos vazias. Você já começa com toda a tua experiência de vida, com todas as coisas que você já viveu, que você já aprendeu. Por mais que você se sinta uma pessoa sem confiança, desencorajada, você não está de mãos vazias. Você é uma pessoa Isso. que já teve experiência, que já teve conquista, e tudo isso que você viveu no teu passado, que você viveu ao longo da tua vida, vai te ajudar agora. Vai te ajudar a não parar de fumar. Então, você não se sinta tão abandonado assim, não, porque ninguém é. E a hora que a minha mãe falava assim, a hora que a água tá batendo na bunda, né? Então, a hora que a água tá batendo na bunda, a gente fica esperto pra caramba, né? A gente fala, É, oh, vamos, né? Então, hora de esse correr, né? segredo. Oi? É hora de correr. É hora de correr, é hora que, né? Quantas vezes a gente na vida achou que não ia dar conta e deu, né? E a gente resolveu. Então, o parar de fumar, gente, ele é uma tarefa igual a outras que você já enfrentou na sua vida. É claro que Uhum. tem, né? O vício, ele tem questões assim que, tanto que, cara, eu tenho muito conteúdo no Face, no YouTube, tudo falando sobre isso. Quer dizer que é uma coisa complexa, difícil? Não, quer dizer que é uma coisa que Não. cada cabeça vai se organizar de uma forma. Né? Uma coisa que É, você ouve aqui, outra coisa que você ouve ali, você vai compondo até que chega a hora de você parar de fumar e se dar bem, né? é. E às vezes você fuma esse único cigarro para ver como é que tá e recai. E aí para pegar de novo, aquele É, primeiro dia de novo, é muito difícil, né? E a gente sabe, Vera, que esse um cigarro, antes que você termine de fumar, você já arrependeu, é, entendeu? Arrepende na metade do cigarro, você já arrependeu, porque já está amargo de novo, e já foi a metade, não adianta mais. Aí você já está querendo de novo, né? e Aí não, mesmo que esteja ruim, você quer, é, e não né? pode ter a ilusão de que você se tornou uma pessoa fortuna e que você vai saber Então, administrar. Não não, vai, você vai, não vai. não. O cigarro, o cigarro ganhou de mim 26 anos, já ganhou de você, já ganhou de um monte de gente. E se eu for arrumar confusão com o cigarro de novo, ele vai ganhar de mim de novo. Uhum. Ah, mas já vai fazer 14 anos que você parou de fumar. Não, não interessa. Se eu for arrumar confusão com o cigarro, eu vou voltar a fumar. É. E às vezes que eu fumei depois de 30 dias, por exemplo, é a mesma coisa eu ter fumado de manhã. Não faz diferença nenhuma, né? Tem gente que fica ruim. Para mim é normalzinho. Então eu sei que eu não posso. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com você para não recair. Saber onde recai. Né? Eu sei que para mim foi com esse um cigarrinho. É um É um cigarrinho. cigarrinho ainda. Ainda põe um luxinho nele, né? Um dengo nele, né, Vera? Um cigarrinho. Ai, Um cigarrinho. danado. É, É. Cigarrinho é mó tiro no pé. Mó roubada. ruína. Eu falo que é ruína. Vai É, fumar lá um cigarrinho, você vê que é ruína. Meu, fica é verdade. longe. A vida sem fumar, ela é boa. A vida em liberdade, né? Assim, a gente tem um vício, é tão gostosa. Tem os momentos difíceis, mas é assim, tipo, 10% difícil e 90% legal. É, é isso que é o que eu te falei, é o dia e a noite. É, Né? Se a hora que você vai deitar, você está tão feliz que não fumou, valeu os momentos que você passou querendo fumar de dia. Se a é, noite foi tão. Né? E o cheiro exatamente. dos cabelos, Vera?
tomar banho, tira a touca, o cabelo tá aquele cheiro de cigarro que ninguém aguenta, né? Me dei o É. luxo de lavar o cabelo no cabeleireiro uns 5 meses. Olha Toda, lá. toda sexta-feira eu ia lá lavar. Não vai feder? Vou lá É. lavar. Vou gastar o dinheirinho do cigarro, Cara, e quando a né? gente lava no cabeleireiro é uma coisa impressionante, né? Porque fica um cheiro que a gente não consegue deixar em casa, né? Em casa você pode Então, pegar o melhor shampoo e lavar, lavar. olha, Meu cabelo é lambido, né? Desse jeito. Mas ele não fica cheiroso igual no cabeleireiro. Parece que vai lavar no cabeleireiro e fica lá uma semana cheiroso. perfume. É. Então, e a gente que fuma, não tem jeito, acaba de lavar o cabelo, já tá cheirando ruim, né? É, Aí põe a touca, aí toma o banho, tirou a touca, aquele cheirão de cigarro. Acho que era o que mais me implicava, né? é, Aí até que acho que deu certo, né? Tem que ter, muito bem. né? É Falar que deu, assim, né, Vera? e a Vitória também, Valéria, ela não é uma coisa que ela chega um momento que ela fica pronta e você coloca na estante. Não, é uma coisa que você vai estar sempre fazendo a manutenção, sempre melhorando, Sim. né? Aquilo está Uhum. sempre em movimento, porque nós não estamos prontos. Nós somos pessoas que estamos sempre aprendendo, sempre aprimorando, sempre melhorando. E se a gente não estiver fazendo isso, a gente está perdendo tempo, porque o certo é fazer isso, né? A gente É. cada dia se tornando uma pessoa mais forte, mais amorosa, mais disciplinada. E a vida, eu acho assim, vou falar uma coisa para vocês. O fato da gente ter tido um vício, eu acho que não nos desabona como pessoas, sabe? Porque nós tivemos um vício visível, todo mundo via. Mas eu acho que todo mundo tem alguma treta, entendeu? Que talvez não seja visível, mas perfeito ninguém é. Então, nós tivemos um vício que foi visível e que agora a gente resolveu, e daqui para frente nós vamos continuar sempre nesse movimento de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Não para pagar uma dívida por ter tido um vício, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente usar a nossa inteligência, a nossa capacidade para a gente ir melhorando a nossa vida é uma coisa muito legal. E o cigarro, ele não Uhum. combina com esse movimento, entende? Ele não tem mais nada a ver com a gente, assim. A gente já Uhum. fumou bastante tempo, né? É. Já nos saturamos disso. Agora é experimentar a vida de uma forma diferente. Eu acho que isso é um Sim. privilégio muito gostoso, uma experiência muito gostosa, essa mudança, assim. Eu nem lembrava de mim sem cigarro. É, Não tinha lembrança minha sem fumar. Porque com 12 anos, você imagina, é. né? E eu mamei na minha mãe até 4. E depois Ah, fiquei 8 anos, entendeu? Depois de 8 anos eu comecei a fumar. Mamei no peito até 4 anos e comecei a fumar cigarro com 12. Então sempre com alguma coisa. né? Pois é. É, mas eu acho que ainda deu tempo, né, Vera? Acho que Pena sim. não ter conhecido você antes, né? Ah, mas sei lá, tudo acontece na hora Tudo tem. certa. É verdade, tudo tem só Eu acho momento. que, sabe, quanta gente que me conhece com 28, 30 anos de idade nem dá bola, né? É porque vai É, chegar o momento da pessoa. E é verdade. eu sempre falo assim, né, que a gente não vai perder o nosso tempo, a nossa energia chorando sobre o leite derramado, né? Beleza, É que não adianta. não adianta. Mas daqui É, para frente a gente vai caprichar. Eu acho assim que eu tenho uma amiga, né, que ela fala assim que uma coisa muito triste é uma pessoa viver distraída, ela não ficar, não se atentar do quanto ela pode melhorar a vida dela, de quanto ela pode melhorar os relacionamentos. Então eu acho que a gente tem esse compromisso com a vida. Não, eu volto a dizer, não para resgatar um tempo passado, porque o tempo não volta mais.
Mas para que a gente possa ter daqui para frente uma experiência muito excelente, muito gostosa, de dedicação, de honrar a nossa vida, honrar a nossa saúde, sabe? Entende o que eu quero dizer? A gente não desperdiçar mais o Aham. nosso tempo. Eu acho É. que isso é uma coisa que. Porque você chega no final de um período e você fala assim, cara, né? Eu parei de fumar e ainda, sei lá, comecei a me exercitar, melhorei meu relacionamento. Hoje eu sou uma pessoa mais doce, mais amorosa com os meus filhos, sabe? Assim, você ir computando coisas bacanas na tua vida. Aham. Eu pergunto assim, por que não, né? Por que não viver desse jeito? É tão gostoso, É. né? Eu tô percebendo isso. Muito mais favorável do que não fumar para tudo, para você estar com seus, que nem eu, com meus netos, né? Para com a Quantos criança no netos você colo, tem? 4. Ai, que Tenho 4. delícia. Tenho 2 pequenos de 6 anos, tenho um de 7, né, mãe? 7, 11. 7 e 11 anos. Um de 11, um de 7 e 2 de 5. Ai, que Acho delícia. que Que delícia. é. Então, aí tá sempre junto e a gente sempre fumando. Vamos tal coisa? Pera aí que a avó tá fumando. Vamos tal coisa? Pera aí. Ou então tá sentado junto, a gente está fumando, né? E então, para mim, eu sei que sempre tá passado da hora de largar, né? Mas tá bom esse tempo, Tá foi bom, bom, Steph. né? É. Olha lá, Muito a mãe disse bem. que vai rezar sempre para você, viu? Ah, fala Ouviu, mesmo. Bel? Fala para ela rezar sempre que eu agradeço. Olha lá. Ó, meu amor, eu Hum, agradeço muito a tua passagem aqui. Eu sei que a tua fala com certeza vai tocar muitos corações, né? Eu tenho espero. falado que Aham. nas redes sociais aí vem eu falando, né? Mas quando tem uma pessoa real, de verdade, que passou assim, cara, olha, toca Uhum. muito o coração das pessoas. Outro dia, Que bom, né, uma né? pessoa falou assim para mim, falou, Vera, sabe tal live? Eu falei, ah, sim. Nossa, eu já ouvi umas 4, 5 vezes. Eu falei, olha que Eu ouvi interessante, você falar. né? Então, a Legal, gente né? imaginar que daqui, tipo, 3 semanas, um mês, 3 meses, vai ter alguém ouvindo essa live aqui se fortalecendo. É muito legal, né? Aham. É É, muito legal. muito legal. Uhum. Valéria, Eu eu gostei desejo muito para do convite, você. viu? Oi? Gostei muito do convite. Fiquei Ai, feliz que de bom. poder contribuir com você. Que bom. O tanto que você E contribuiu comigo. vá me mantendo informada e está convidada para voltar aqui. Quando der um ano, Vera, deu um Tá ano, bom. volta, porque, olha, é muito importante para as pessoas que estão ouvindo. Uhum. Muito. Porque Tá elas, bom. elas se Uhum. veem em você. Elas se Aham. veem em você, elas falam, olha, se ela conseguiu, ela fez assim, fez assado e conseguiu, eu também vou. Então, e Isso. eu falo, viu, Valéria, que é um papel meu fortalecer as pessoas e é um papel de todo mundo que já parou. Uma palavra Uhum. que você fala, uma coisa, uma dica que você dá, nossa, é valiosa. Ó, o pessoal falando É. aqui, a Rose querido, ó, parabéns pelo depoimento. Viu que Ai, que delícia? bom. Obrigada, Legal. Valéria. Um beijo bem Por nada, Bel. grande. Obrigada. É, a casa está sempre aberta. Quando quiser mandar foto, mandar. Ah, você fez bolo dos 6 meses? Não, não. Vou fazer de um ano. Como não? Vou fazer de um Como ano. não? Um ano. Um ano é Será muito um ano. longe. Faça de 7 meses. Faça um bolo de 7 meses. Eu ainda posso fazer de 6 meses, Vera. Ainda, Faça os de 6 meses seis ainda vou meses. completar. Os 6 meses ainda vai completar. Eu que já cheguei. Ah, Lembra? então, meu amor, faça Então um vou fazer de 6. bolo, nem que você compra na Vou fazer de padaria, 6. joga uns granulados por cima, tira uma foto. Porque, assim, Valéria, na programação neurolinguística, a gente aprende assim, que toda celebração, toda comemoração, ela cria um vínculo com aquela data. E você Hum, tira uma foto, você faz uma festinha, tal, faz um brinde,
aquilo marca em você, aquilo vira uma âncora em você. Entendeu? É Aham. muito importante. Não é só para a aparência da situação, mas dentro de você, isso cria um marco. Um marco. Aham. Então, não quero nem Vou saber, eu vou fazer. aguardar foto, Tá chegando. foto do bolo, foto de você e um texto seu, tá bom? Um textinho assim. Tá bom, Como a gente tá brinca bom. aqui em casa, um testículo assim, pequeno, Tá, tá bom? tá ótimo. Um Tá beijo, bom. meu amor. Um beijo para tua mamãe aí, viu? Fiquem com Tá Deus. bom, Um obrigado. Para bom, você também. Tá? um bom feriado e aproveite. Para você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por tudo, velho. Tchau. Eu que agradeço. Gente, obrigada aí pelo pessoal que está nos ouvindo.